Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento que meditamos na palavra do Senhor, em que temos refrigério através da sua palavra. A correria do dia a dia muitas vezes dificulta nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus. Diante de uma rotina acelerada, com muitos afazeres, com muitas tarefas, com muitos desafios intensos, é muito comum nós deixarmos o momento de meditação da palavra de Deus para depois. Muitas vezes deixamos o nosso devocional para depois ou esquecemos de fazer, o que pode se tornar um hábito muito ruim para a nossa vida espiritual. Então, meus queridos, vamos administrar bem o nosso tempo, dedicar um momento para o nosso devocional. É isso que vai fazer toda a diferença no nosso dia, no lar, nos negócios, no trabalho, porque este momento para o cristão é algo tão indispensável quanto respirar ou se alimentar. É aqui que nós nos alimentamos espiritualmente todos os dias. E é por isso que eu e você precisamos deste momento de meditação, deste momento a sós com Deus. Aqui nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 22, onde nós vemos que Abraão passa por uma grande prova. É o sacrifício no Moriá, onde Deus pede que Abraão leve o seu filho até o monte para sacrificá-lo. E ele vai. Aqui diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus o havia indicado. Aquela era a maior provação da vida de Abraão. Deus havia requerido o filho da promessa, a maior riqueza que Abraão possuía. E Abraão, pela sua obediência e fé, obedeceu ao Senhor. Obedeceu a palavra do Senhor sem questionar. Quando Abraão chegou ao pé do Monte Moriá, ele tomou 4 atitudes que vale a pena eu e você refletir, que se tornam importantíssimas para que ele vencesse essa provação. E através dessas atitudes nós vemos a fé de Abraão nas promessas do Deus vivo. E nós vemos como Abraão demonstrou total confiança na providência de Deus. Primeiro lugar, quando nós vemos aqui que ele subiu ali, ele disse aos servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ou seja, ele separou-se dos servos. Imagine Abraão diante do altar, e quando ele olhasse para a direita, os seus servos olhando aquela cena, seria desastroso. Ou quem sabe até os seus servos iam tentar impedir Abraão de colocar o seu filho sobre o altar, pois na visão dos seus servos aquele ato poderia talvez até ser encarado como uma loucura, como um ato impensado. Então,
de uma forma muito inteligente, Abraão se separa de tudo aquilo que pudesse impedir que ele tivesse essa experiência maior com Deus. Queridos, se separe de tudo aquilo que está te impedindo que você tenha mais intimidade com Deus. Se separe do mundo do pecado. Se separe das paixões, se separe das rodinhas de fofocas, se separe das conversas mundanas, pois Deus quer se revelar para você no cume do monte. E nós vemos, como eu li, deixou o jumento ali com os seus servos. Quando fala de jumento na Bíblia, aqui nessa história fala de força física, capacidade física. Naquele momento em que Abraão deixa o jumento, ele estava renunciando tudo aquilo que lhe proporcionava facilidades para resolver seus problemas. Queridos, nós devemos abandonar todas as facilidades da vida. Aquilo que é tão fácil, por vezes até por meios ilícitos. Devemos também parar de colocar e acreditar na força do nosso dinheiro, das influências dos mais chegados, da influência das autoridades, na força da nossa intelectualidade, na força dos nossos diplomas e acreditar unicamente na força do nosso Deus. Nós vemos aqui no versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Tomou posse da lenha. Quem toma posse da lenha sai do estado de dependência. Até aquele momento, Abraão estava dependendo dos servos, do jumento, que estavam carregando aquela lenha para ele. Mas neste momento, Abraão tomou posse do fardo, da proposta que Deus lhe havia feito. Abraão assumiu a responsabilidade daquilo que ele tinha por objetivo. Abraão tomou por responsabilidade aquilo que Deus havia lhe pedido e ele estava disposto a pagar o preço por fé, por confiança no seu Deus Altíssimo. Do mesmo modo, meus queridos, eu e você, na nossa vida espiritual, nós temos que tomar posse da lenha, do fardo, da cruz que nos foi proposta, pois a palavra é bem clara e ela nos diz que aquele que não toma posse da sua cruz jamais terá uma experiência íntima com Deus, jamais verá o mover sobrenatural de Deus agindo em sua vida, jamais verá a provisão do Cordeiro como Abraão viu. Queridos, existem cristãos que passam a vida toda na dependência dos outros. De tudo dependem dos outros, para oração, para intercessão, para trazer alguma coisa, para trazer um estudo. Abraão confiou na providência de Deus. E nós podemos ver que quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro, imediatamente Abraão respondeu com fé e autoridade: Deus proverá o cordeiro para si. Ou seja, Abraão naquele momento colocou toda a sua confiança na providência de Deus. Mesmo não sabendo da existência de nenhum cordeiro que pudesse estar aparecendo naquele lugar, ele creu. E de repente apareceu aquele cordeiro naquele monte. Mesmo que você não esteja vendo o cordeiro, confie nele.
pois é Ele quem providencia a solução das nossas provas, das nossas lutas, dos desafios, dessas situações difíceis em que nós estamos vivendo, do luto. Ele é o ânimo. Queridos, faça como Abraão, para que você possa realmente desfrutar das bênçãos de Deus. Nos apegamos a tantas coisas neste mundo, coisas materiais, amizades que às vezes Deus nem aprova, conversas inúteis. Olhamos coisas que talvez não edificam na nossa vida, ao invés de tirarmos o nosso momento de devocional com o nosso Senhor. E muitas vezes depois reclamamos como nós não somos abençoados por Deus. Aqui nós vemos que houve uma entrega total, sem resistência, sem reclamação, sem questionamento da parte de Abraão. Do mesmo modo, eu e você, para desfrutar das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, nosso coração precisa estar aberto para o Senhor, porque só Ele tem a chave da vida e da morte. Só Ele é provedor, só Ele pode prover o cordeiro em nossas vidas, ninguém mais. Só Ele tem um plano perfeito para a minha e para a tua vida, e este plano jamais falhará, a não ser que eu e você, com nossas reclamações e murmurações, atrasemos o plano de Deus em nossas vidas. E aí, como Jonas, por sermos teimosos e não querer obedecer à voz de Deus, muitas vezes passamos um caminho longo de provações, para depois de muita luta e sofrimento, chegarmos ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não, faça como Abraão. Abra o teu coração nesse dia, medite, leia todo o capítulo 22 de Gênesis, onde ele depende totalmente da providência de Deus, onde Abraão vê Deus prover para ele o cordeiro. Nós podemos ver que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Entrega o teu melhor tempo para o Senhor. Entrega para o Senhor a tua família, os teus bens. É tudo do Senhor. Eu não estou dizendo para você se desfazer deles. Não. Em primeiro lugar, acima de todas essas coisas, vem o Senhor. E o momento com o Senhor. E a palavra do Senhor. Porque aqui diz exatamente: benditas serão todas as nações por causa de Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. Deus quer de nós obediência. E como vamos obedecer a Deus se não lemos a sua palavra?
Se não somos sensíveis à sua voz, então veja, qual é o sacrifício no Moriá que Deus está pedindo para você? Para isso, você precisa estar sensível à voz de Deus do mesmo modo como Abraão e obedecer sem questionar.